Oi pessoal, então a gente não conseguiu ter nosso encontro presencial. Na aula nós iríamos ver esse material aqui, que é material de pré-prova. Na verdade é a terceira prova, né? Então aqui nós temos 7 exercícios diferentes. Eu vou tentar fazer alguns nesse vídeo e os demais nos próximos vídeos. Então o primeiro exercício aqui, que é um exercício que já consta um vídeo a respeito dele. Identifique qual regra foi empregada em cada dedução. Não há uso de hipóteses, né? Então o que esse exercício 1 está pedindo é, seguindo aquelas regras que nós aprendemos anteriormente, né? As regras diretas, que são essas aqui. E aqui a gente está pressupondo também as regras derivadas, né? Que são essas aqui. Então vocês tiveram acesso a essa folha em sala, né? E também consta na bibliografia. Então você vai utilizar aqui só para identificar qual que é a operação, ou melhor, qual que é a regra que está sendo aplicada em cada caso. Então na letra A, você tem isso aqui, A que deduz A ou B. Bom, como é que eu saio de uma fórmula A e chego numa fórmula A ou B? Como é uma disjunção, então eu vou fazer recurso de alguma regra que envolva uma disjunção. Nós temos em específico aqui o que se chama expansão, por meio da disjunção, e o silogismo disjuntivo, que envolve também uma disjunção. No caso, como nós já temos um A, né, como nós já temos o A antes do operador de consequência, então a gente vai optar pela expansão, né? Então é como se o nosso alfa aqui da expansão fosse o nosso A. Então a regra que nos permite passar de A para a disjunção com qualquer outra fórmula se chama expansão. Então nessa primeira opção, a resposta correta é expansão. Eu vou colocar só o E de expansão. Se tivesse escrito por extenso, também não seria um problema. Letra B. A e B eu passo para A. Né? Então eu tenho uma fórmula A conjunção B que deduz A. Lá aqui na nossa folha, né, nós vemos que a conjunção envolve duas possibilidades. Ou quando eu tenho duas fórmulas diferentes e eu faço a conjunção entre elas, ou quando eu tenho uma fórmula que já envolve uma conjunção e eu desfaço essa conjunção para tirar qualquer um dos elementos fora, tá? Então, tanto faz, né? Ou eu posso tirar uma fórmula alfa, uma fórmula beta, né? Ou o contrário. Então, nesse segundo caso, você já consegue ver que é o caso de uma separação, né? Então é o caso de uma separação. Então eu estou pegando uma conjunção A e B, ou alfa e beta, né? Estou separando eles, né? Então é uma separação. Vou colocar só a letra S para indicar isso. Então aqui agora a gente tem duas fórmulas diferentes, A e B, e vai deduzir a conjunção A e B. Bom, a gente já viu essa operação agora, que é a operação de conjunção, né? Eu tenho uma fórmula alfa e uma fórmula beta, eu vou tirar a conjunção entre elas. Então, na letra C, a resposta é conjunção. Por coincidência, letra C, né? Para conjunção. Na letra D, eu verifico que eu tenho uma fórmula mais longa, com uma dupla negação, e na dedução dela, né, o que eu deduzo a partir dela é uma fórmula igual à primeira, só que sem a dupla negação. Ou seja, essa dupla negação foi retirada. Bom, eu tenho uma regra, né, imediatamente que ela está aqui, essa aqui, por sinal, dupla negação, na qual, se eu tenho uma fórmula alfa, né, isso aqui é tudo meu alfa. Eu tenho uma fórmula alfa, basta que eu tire, eu posso, pela dupla negação, eu posso tirar a dupla negação, as duas negações, e ficar só com a fórmula alfa. É o caso aqui. Então, vou marcar dupla negação com DN. Letra E. Eu tenho uma fórmula P implica Q. Eu tenho P
né, o antecedente, e estou deduzindo o consequente. Bom, essa é a clássica modus ponens, né? Ela está aqui por sinal. Se eu tenho alfa que implica beta, né? P que implica aqui, e eu tenho de repente o antecedente, nesse caso é o alfa, né? Aqui o meu alfa é o P, eu vou deduzir o Q, né? Que é o meu consequente. Então isso aqui é modus ponens MP. Letra F. Tem essa fórmula, duas fórmulas na verdade, A e não B, ou C, e tenho negação de C, né? Eu vou ficar com A e não B. Veja o que aconteceu, eu estou deduzindo parte da primeira fórmula. Que regra me permite fazer isso, né? Bom, eu tenho uma regra aqui, chamada silogismo disjuntivo, ou seja, se eu tenho uma fórmula, né, alfa e a sua disjunção com uma outra fórmula beta, né, independente do tamanho que elas possam ter, e eu tenho a negação de qualquer um desses lados, eu posso negar aquele lado, né, anular, e ficar com o que sobra. Então aqui, por exemplo, nesse esquema de fórmula, né, da regra, se eu tenho alfa e a negação de alfa, ele é como se eles se anulassem e eu ficasse com beta, né? Esse risquinho aqui indica que o que sobra é o beta. Nesse outro caso, né, se eu tenho a negação de beta, então eu fico com um alfa. Então, o silogismo disjuntivo permite que, havendo uma disjunção, se eu tenho a negação de um dos dois lados da disjunção, eu posso ficar com o outro lado. Então aqui eu tenho uma disjunção de A e não B, ou C, tenho a negação de C, acabo ficando com um lado dessa disjunção. Nesse caso, silogismo disjuntivo, SD. G, né? Então aqui eu tenho novamente uma implicação, A implica B, mas eu tenho a negação do consequente, né? Diferente do modus ponens quando eu tenho o antecedente aqui, né, para obter o consequente. Então aqui eu tenho como uma das fórmulas que vem antes da dedução a negação de B, né, ou não B. Eu tenho uma regra derivada para isso, está aqui na nossa folha também, que é chamada de modus tollens. Tá aqui por sinal ela. Deixa eu colocar aqui. Modus tollens, né? Se eu tenho um alfa que implica um beta, se eu tenho a negação desse beta, né? Então isso me leva a deduzir a negação do alfa, né? E é o caso aqui, né? Então a gente tem modus tollens em ação. Esse é um exercício bem simples, né? Tendo acesso a essas regras, você consegue identificar, né, facilmente qual regra que está sendo empregada em cada uma das opções acima. H, né? Então H nós temos aqui A, C e somente CB, e a gente deduz A implica B. A gente tem uma regra, ou melhor, duas regras que envolvem condicionais, né, e bicondicionais. São essas aqui. Quando eu vou introduzir a bicondicional, ou seja, quando eu tenho duas condicionais, uma que vai de uma fórmula alfa para uma beta, e a beta que vai para a fórmula alfa, quando eu tenho essas duas no meu conjunto de fórmulas, eu posso obter A, C e somente C, alfa, C e somente C, beta. Às vezes eu vou ter, então, a bicondicional antes. Isso me permite obter qualquer uma das seguintes implicações, né? Ou o alfa que implica o beta, ou o beta que implica o alfa. E aqui é o caso, né? Na letra H. Então eu tenho A que B implicando, né, o B, A, C e somente B, e eu estou tirando o A implica B, né? Nesse caso eu estou indo da bicondicional, por isso um B, para condicional. Aqui nós temos um A na letra I. A implica B, B implica A, C e somente CB. Ou seja,
eu tenho a implicação indo do alfa para o beta, do beta para o alfa, então eu posso construir a biimplicação entre as duas. E é o caso aqui, né? E é justamente uma das regras que a gente acabou de ver ali, né? Que é essa aqui, né? Das condicionais para bicondicional. Então, tendo essas duas condicionais, né, de ida e volta, eu posso obter a bicondicional entre as duas fórmulas. É o caso aqui, né? Então, da condicional para bicondicional. Então, no exercício não vão trocar, tá? O B indica que a gente está indo da bicondicional para condicional, e o C indica que nós estamos indo das condicionais para bicondicional. Então, aqui, letra J, né? Então veja que nós temos já duas fórmulas bem diferentes, né? Uma fórmula que é a negação da conjunção entre A e B, que deduz a disjunção da negação do A com a negação do B. Eu tenho alguma regra que me permite fazer esse movimento? Sim, eu tenho uma regra chamada De Morgan, né? Então se vocês olharem aqui, vou dobrar aqui, leis de De Morgan, que são desse tipo, né? Se eu tenho a negação de uma conjunção, eu posso tirar a disjunção das suas negações. É exatamente o que está acontecendo aqui, por sinal, né? Então eu tenho a negação de uma conjunção entre A e B, e eu vou deduzir a disjunção das suas negações. É o caso aqui, né? E eu também tenho a possibilidade de ir da disjunção, da negação da disjunção, para a conjunção das negações de cada fórmula. No nosso caso é o primeiro caso aqui, tá? E a gente só vai marcar isso como DM, de De Morgan. Agora a gente passa para o exercício 2. Agora no exercício 2, está pedindo assim, identifique a regra aplicada em cada linha sem justificativa, né? E não está já estipulando que não tem nenhuma hipótese. Então o que o exercício está me dando? Está me dando essa dedução, um conjunto de fórmulas aqui, que está deduzindo essa fórmula B e C, né? Indicada por esse operador aqui de consequência sintática. Ele já está me dando, facilitando minha vida, com todas as linhas que vão ser necessárias, com todas as fórmulas passo a passo. Agora eu só preciso introduzir as regras que estão sendo utilizadas em cada um desses passos, tá? Então vamos lá dar uma olhada nisso. Então esse é exercício 1 aqui. Vamos ver. Então, o exercício já isolou as premissas para mim. São duas fórmulas que tem no conjunto de premissas. A implica B e A implica C. Né? Conjunção com A implica C, é uma premissa. A é outra premissa. Tá bom? Eu tenho na linha 3, A implica B. Lá em cima eu tenho A implica B. Só que ele está em conjunção com uma outra fórmula. A implica C. É interessante ver o quê? Que eu obtive esse A implica C porque eu tirei fora essa conjunção, né? Qual que é essa operação? É a operação de separação, que a gente acabou de ver, né? Vou colocar um S aqui. Separação sobre a linha 1, né? Vou indicar com esse 1 mal feito aqui, né? Agora eu tenho esse B, né? Como é que eu obtive esse B? Bom, eu tenho um B nessa fórmula anterior, que eu obtive por separação, mas como é que eu isolei ele? Eu isolei ele porque eu usei aquele A, que já era uma das premissas, que já estava dada, numa relação de modus ponens, né? Eu apliquei a regra de modus ponens, né? Se eu tinha A e eu obtive A implica B por separação da primeira, posso usar esse A para obter o B por modus ponens. Então, na linha 4, a regra é modus ponens, utiliza aplicado entre 2 e 3. 2, põe uma vírgula, 3. Tá. Agora, na quinta linha, está indicando A implica C. Bom, onde que eu tenho A implica C? Novamente, lá em cima, ó, A implica C. Como é que eu obtive esse A implica C? Aqui, novamente, foi aplicada a regra da separação, né? O que diz a regra de separação? Se eu tenho uma fórmula A conjunção beta, né? Qualquer fórmula desse tipo, eu posso tirar
né, qualquer uma dessas fórmulas, o que for mais conveniente para mim, né, por separação. É o caso aqui. Então, eu estou aplicando novamente separação, foi assim que eu obtive A implica C, a partir da linha 1. Né, eu apliquei a mesma regra duas vezes na mesma linha. E agora eu obtive um C. De onde que eu tirei esse C? Bom, eu tirei esse C dessa fórmula 5, né? Porque aqui tem um C, mas eu tirei como? Tirei por modus ponens, né? Reapliquei o A lá da linha 2 aqui, né, como antecedente na linha 5, e obtive o C por modus ponens, que está indicado na linha 6. Então, para a linha 6, foi obtido por modus ponens entre as linhas 5, né, A implica C, e o seu antecedente, que está lá na linha 2. E por último, tá a fórmula, né, B e C, né, que era aquilo que eu tinha que deduzir. E como é que eu obtive a fórmula B e C? Bom, eu tenho o B na linha 4, aquele que eu tinha recebido por modus ponens. E eu tenho o C na linha 6, né, que também tirei por modus ponens. Como é que eu obtenho a conjunção entre B e C? Bom, isso é muito simples, pela regra da conjunção. Né? Se eu tenho uma fórmula alfa e uma fórmula beta, ambas isoladas, né, eu posso obter a conjunção delas. E foi o que aconteceu aqui. Então eu tenho um B e um C separados, eu posso fazer a conjunção entre eles. Então qual que foi a regra? Conjunção entre as linhas 4 e 6. Isso aí, está feito o exercício. Vamos passar para o outro. Esse aqui tem mais. Deixa eu abrir um pouco aqui. Esse tem mais linhas. Então tem quantas premissas aqui? Bom, aqui já está indicando, né? São 4 premissas. Mas quando você for fazer o exercício, não vai ter às vezes dessa maneira aqui, né? Então, uma premissa, né, até a primeira vírgula, 2 premissas até a segunda vírgula, 3 premissas e 4 premissas chegando no operador de dedução aqui. E por último, a fórmula que eu devo deduzir. A implicar negação de E, conjunção com não E. Então, na primeira linha eu tenho essa fórmula aqui. Né? Já foi isolado as premissas, né? As 4 fórmulas estão antes do operador aqui. Então, esse conjuntinho aqui de fórmulas já foi colocado todas as premissas em evidência. Agora eu quero saber como é que eu vou obter as partes, né? O que já está descrito nas demais linhas. Vamos lá. Então, na linha 5, tá aqui, eu tenho não ter. Como é que eu obtive não ter? Bom, veja que uma das minhas premissas, veja que uma das minhas fórmulas é essa aqui, a 1, né? Que é negação de P e B que implica não ter. Opa, o não ter que eu estou precisando está lá em cima. Mas como é que eu tiro ele de lá? Bom, eu tenho uma condicional, talvez eu obtenha por modus ponens, se eu tiver essa fórmula aqui isolada, essa não P e B. E não é que eu tenho ela aqui, ela é uma das premissas, né? Ela já foi me dada pelo exercício, então eu vou utilizar, né? Como se ela fosse minha alfa aqui, né? E aqui eu tenho um alfa que implica um beta. Então eu vou utilizar esse alfa, não P e B, como antecedente na fórmula, na linha 1, para obter o não T por modus ponens, que está na linha 5. E foi o que aconteceu, né? Então eu obtive não T por modus ponens entre as linhas 1 e 4. Indico 1,4. Agora eu tenho outra fórmula, que é não A, não A e não C. Então dupla negação de A, conjunção com negação de C. Eu tenho essa fórmula em algum lugar aqui? Eu tenho. Né? Ele está inclusive numa das minhas premissas. Não A e conjunção com C. Né? Conjunção com não C. Mas ela é uma fórmula maior, porque ela é uma disjunção com T. Então por que eu quis esse não T aqui? Porque eu vou fazer silogismo disjuntivo, né? A gente viu essa regra. Silogismo disjuntivo me permite, se eu tiver a negação de um dos dois lados de uma disjunção, posso anular e ficar com o que sobrar. Né? É o caso aqui também.
Veja que eu tenho um não T e aqui eu tenho o T, né, na adjunção. Então, vou anular esse não T com esse T e vai sobrar toda essa fórmula aqui. Não A e não C. E ela está aqui já na linha 6. Então, na linha 6, eu obtive ela por silogismo disjuntivo entre as linhas 5 e a linha 2. Agora, eu quero esse não há. Bom, saiu quase que bem facinho, né? Se eu tenho uma conjunção na fórmula anterior, onde tem o não há, né? Veja que ele está presente em ambas as fórmulas. Então eu simplesmente separei, porque é uma conjunção, né? A conjunção, a regra da conjunção me permite separar e obter qualquer uma das fórmulas de uma dada conjunção. Porque o caso aqui é o não há. Então eu obtive por separação na linha 6. Tá? Até fazer um risco aqui para a gente não perder o alinhamento. Daí eu tenho o A na linha 8. Como é que eu obtive ele? Bom, se eu tinha dupla negação do A, eu tirei essa dupla negação pela regra da dupla negação que está aqui, né? Dupla negação de alfa me dá alfa. Então aqui eu tenho a dupla negação do A, eu tiro A. Então apliquei na linha 7 e obtive na linha 8 o A por dupla negação aplicado na linha 7. Aqui. E agora nós temos o não E. Como é que eu obtive esse não E? Da onde que eu tirei ele? Bom, lá nas minhas premissas, na terceira premissa, eu tenho o não E, certo? Mas ele está numa implicação com um certo A. Então na linha 8 eu obtive um A, né? Tá aqui o A. Obtive eliminando a dupla negação na fórmula anterior. O que o A vai me servir? Vai me servir como antecedente numa condicional. Então eu vou tirar o não E por modus ponens, né, entre as linhas 8 e 3. Então o não E veio das linhas 8 e 3 por modus ponens. E por último, eu tenho a fórmula que eu estou buscando deduzir, né? Essa fórmula, veja que é uma conjunção. Então eu tenho o não E, que já está aqui, mas eu obtive essa restante dessa fórmula da onde? Ué, da linha 3. Eu tenho uma premissa na linha 3 que é exatamente um dos lados dessa conjunção. Então o que eu fiz? Eu fiz a conjunção entre as linhas 3 e 9. Então eu peguei a linha 3, a linha 9, fiz a conjunção, né? Como prevê a regra da conjunção. Se eu tenho um alfa e um beta, posso tirar a conjunção de alfa e beta. Então aqui na linha 3 eu tenho meu alfa e aqui na linha 9 eu tenho meu beta. Fiz a conjunção entre eles. Agora a gente vai fazer o terceiro exercício. O terceiro exercício é a mesma coisa. Desculpa, é o terceiro item do exercício número 2, letra C. Então o que nós temos aqui? Temos um conjunto de fórmulas antes da dedução. Tem uma, duas, três fórmulas no conjunto de fórmulas e o não D como a fórmula deduzida. Vamos lá. O exercício já isolou as premissas, ou seja, as três fórmulas do conjunto de entrada. A e B, A implica não B conjunção C e D implica C. Ok, na quarta linha ele já está me dando um A. Como é que eu obtive esse A? Ora, na linha 1 e na linha 2 eu tenho A. Mas é muito mais fácil pela linha 1, né? Porque é uma conjunção. E a gente acabou de ver várias vezes que a regra da separação me permite que se nós temos uma conjunção, eu posso tirar qualquer um dos elementos fora, né? E foi o que aconteceu. Então, eu tirei esse A aqui da linha 4 por separação na linha 1. Agora eu tenho essa outra forma, não B e C. Como é que eu obtive essa forma? Bom, ela está aqui na linha 2, mas numa condicional,
né? A que implica não B e C. Como é que eu obtive? Ora, eu obtive por modus ponens, né? Se eu estou aqui numa alfa implica beta, né? É o modus ponens. Aqui embaixo também é o alfa, né? Então, se eu tenho o antecedente numa condicional, eu posso obter o consequente por modus ponens, né? Então, o consequente está aqui já isolado para mim. Então, eu obtive ele por modus ponens entre as linhas 2 e 4. Agora, veja que eu obtive na linha 6 uma forma bem diferente, que é não B ou não C, que eu não tenho lá no meu conjunto de fórmulas. Mas, da onde a gente obteve essa forma? A gente obteve daquela regra que a gente acabou de ver também, que é De Morgan, né? Então, veja o que está acontecendo aqui. Novamente, eu tenho a negação de uma conjunção, igual como está aqui, ó, negação de uma conjunção entre alfa e beta. Eu posso tirar a disjunção das suas negações, né? E aqui, ó, disjunção das negações, né? Então, veja como eu passei da 5 para 6, aplicando o De Morgan na linha 5. De Morgan na linha 5. Então tá, essa aqui é a linha 6. E o 7, né? O 7 tem um B. Como é que eu obtive esse B? Novamente, né, a maneira mais fácil e rápida de obter um B aqui nessa dedução é usando a premissa 1, que tem uma conjunção entre A e B. Eu posso reaplicar quantas vezes eu precisar a regra da separação, e aqui eu apliquei novamente a separação na linha 1 para obter agora o B. Na primeira vez que a gente aplicou a separação, a gente obteve o A. Agora a gente quer o B. E agora eu vou transformar esse B em não B. Como é que eu introduzo uma dupla negação no B? Por uma regra chamada introdução da negação, tá? Então aqui você vê, por exemplo, que tem duas marcas, né? Dois risquinhos. Quer dizer que posso aplicar a regra de cima para baixo ou de baixo para cima. Ou seja, posso passar de uma dupla negação para uma fórmula não negada, assim como posso passar de uma fórmula não negada para uma com dupla negação. E foi o que aconteceu aqui, né? Então, eu passei de um B para um não B, por dupla negação, introdução da dupla negação na linha 7. Beleza, agora eu tenho não C na linha 9. Como é que eu obtive esse não C? Ora, o não C, ele está aqui, ó, na linha 6. Mas para eu obter esse não 6, desculpa, esse não C, sozinho, eu apliquei uma regra que a gente já viu hoje, que é silogismo disjuntivo, né? Que se eu tiver uma disjunção, que é o caso aqui, e eu tiver a negação de qualquer um dos lados da disjunção, eu posso ficar com o outro lado, né? Vamos até dar uma olhada de novo aqui. Silogismo disjuntivo. Se eu tenho uma fórmula alfa ou beta, e eu tenho a negação de um dos dois lados dessa disjunção, eu posso ficar com o outro lado. Aqui é o caso. Eu tenho uma fórmula aqui na linha 6, não B ou não C, e eu tenho a negação do não B, que é o não B. Então, eu tenho a negação daquela fórmula lá, então eu posso ficar com o não C, que é o que acontece na linha 6. Então, por silogismo disjuntivo, usado, né, aplicado entre as linhas 8 e 6, né? E faltou espaço aqui. E eu cheguei no não D, né, que era a fórmula a ser deduzida. Como é que eu cheguei no não D? Bom, o não D eu não tenho nas minhas premissas, né? Mas eu tenho D. Só que ele está nessa implicação, né? D implica C. E como é que eu cheguei no não D a partir disso? Bom, eu apliquei uma regra chamada modus tollens. A gente acabou de ver ela. Que diz o seguinte: se eu tenho uma implicação e eu tenho a negação do consequente, então eu posso tirar a negação do antecedente como a sua conclusão.
E é o que acontece aqui. Se eu tenho não C, aqui embaixo, e a premissa tem aqui o C, ou seja, eu tenho a negação do consequente. Então eu posso tirar a negação do antecedente. Então se eu tinha não D implica C, que era uma das premissas, e agora eu tenho não C, né, que é a negação, aqui, ó, negação do consequente, então eu posso tirar a negação do antecedente, que é o não D. Então foi assim que a gente chegou nesse não D aqui, por modus tollens, entre as linhas 9 e 3.